E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre os modelos atômicos. Essa é a nossa terceira videoaula sobre modelos atômicos e estamos contando um pouquinho sobre a história dos modelos atômicos, como tudo começou antes do primeiro modelo atômico ser criado. Da onde veio essa tal ideia de que as coisas, que as coisas são formadas de átomos? Bom, o primeiro filósofo que eu falei aqui para vocês era Empédocles. Empédocles que acreditava que tudo era formado de terra, água, fogo e ar, certinho? Empédocles viveu no século V a.C. Outro filósofo que também compartilhava dessa ideia, também acreditava que todas as coisas eram feitas de terra, água, fogo e o ar, era Aristóteles. Só que ele tinha algumas ideias um pouco diferentes sobre essa teoria, a teoria dos 4 elementos, tá bom? O tempo se passou, depois de Empédocles, tinha Leucipo e Demócrito. Leucipo, que era um mestre de Demócrito, Leucipo acreditava que, na verdade, as coisas não eram feitas de 4 elementos, não eram feitas de terra, água, fogo e ar. Ele acreditava que a matéria, as coisas eram feitas de átomos. Mas o que são átomos? Átomos são partículas diminutas, partículas muito pequenas, que eles juntos formam a matéria, tá bom? Os átomos, então, são a menor partícula da matéria, são a menor parte da matéria. Se você pegar alguma coisa, por exemplo, um pedaço de pão, e ficar dividindo o pedaço de pão, e dividindo, vai chegar nas migalhas. Você vai começar a dividir as migalhas ao meio, e dividindo mais e mais, vai chegar uma hora que você não conseguirá mais dividir um único pedacinho dessa migalha, mas tão pequena essa parte indivisível, que esta parte que nós chamamos de átomo, ela é invisível ao olho nu, tá bom? Como assim invisível ao olho nu? Quer dizer que você não pode enxergar um átomo, tá? Aqui eu coloquei um pinguinho para representar o átomo, mas na verdade ele não poderia ser visto, tá? O átomo, ele não pode ser visualizado. Então, vamos falar algumas coisas aqui sobre o átomo, tá? Olha só, o átomo que Leucipo imaginava é um átomo invisível. Então, vamos escrever aqui, ó. Invisível. Também é indivisível. Indivisível. O que é invisível? Não dá para ver, certo? Indivisível, não dá para dividir. Ou seja, o átomo, essa partícula muito pequenininha, que é invisível, que é indivisível, é a menor parte da matéria, tá bom? E todas as coisas são formadas por átomos. Você deve estar pensando, mas como ele sabia disso? Como Leucipo sabia disso? Como ele e Demócrito, discutindo, chegaram a essa conclusão, Como que ele poderia ter imaginado? Ele fez algum experimento? Eu falei na aula passada que na verdade não. Os filósofos, eles não faziam experimentos. Os filósofos, eles não tinham um método. Eles não seguiam um método científico para falar sobre suas teorias, tá bom? Os filósofos, eles simplesmente pensavam. Eles estudavam mais o planeta, as coisas, com a imaginação. Eles pensavam muito sobre as coisas. Então eles ficavam imaginando qual era a lógica, de onde viriam as coisas, como as coisas são formadas, como as coisas são feitas. E o Leucipo chegou à conclusão de que haveria uma partícula minúscula. Aí você pensa, mas Leucipo sabia? Leucipo viu? Ele não viu. É óbvio que não. Porque ela é invisível, Ele imaginou que era invisível, então óbvio que ele não ia ver.
Ele tocou no átomo porque uma partícula tão pequena e que é invisível não pode ser tocada, tá bom? O átomo ele é muito pequeno, tá? Isso era uma coisa mental. O Leucipo ficava imaginando que o átomo seria uma partícula muito pequenininha que seria invisível, simplesmente isso. E essa partícula é indivisível. E qual a importância de saber que é indivisível? Se é indivisível, quer dizer que não dá para quebrar ao meio, ou seja, não dá para ter nada menor do que isso. Então, o átomo é a menor partícula que existe, tá bom? Essa era a ideia de Leucipo. Dentro do átomo não havia nada. Segundo a teoria de Leucipo, segundo as ideias de Leucipo e de Demócrito, o átomo era a partícula elementar. Ou seja, do átomo não tem mais nada, não tem nada que é menor, não tem nada dentro, não tem como dividir, porque isso é o máximo que você pode chegar, é no átomo, tá bom? É a coisa mais pequena que existiria no universo, certinho? Essas são as ideias de Leucipo e de Demócrito. Demócrito, que era aluno de Leucipo, certinho? Leucipo de Mileto, que era nascido em 500 a.C., né? E o seu discípulo, que era Demócrito. Bom, eu falei então nessas 3 primeiras videoaulas sobre 4 filósofos, falei sobre algumas ideias, né, que vieram antes do primeiro modelo atômico. O primeiro modelo atômico é mais ou menos de 1803, 1806, que foi feito por John Dalton, que é um inglês, tá bom? Isso eu vou explicar o primeiro modelo atômico na nossa próxima videoaula, que já está aqui no canal, tá bom, pessoal? A 4ª videoaula sobre modelos atômicos vai contar um pouquinho da história do John Dalton e falar sobre o primeiro modelo atômico, como surgiu, o que fala o modelo atômico de Dalton. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula, quando enfim vamos adentrar aí aos estudos dos modelos atômicos, com o primeiro modelo atômico que é conhecido, né, como o modelo atômico da bola de bilhar, o modelo atômico de John Dalton. Até a próxima videoaula, pessoal. Muito obrigado.